Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos criar um algoritmo onde o usuário digita um número inteiro, por exemplo aqui 1315, e aí eu retorno a soma dos dígitos desse número. Então aqui é o seguinte, é o mesmo que 1 mais 3, 4, mais 1, 5, mais 1, 10. Então toda vez que eu executar esse algoritmo, ele vai pegar aqui um número, ó, por exemplo aqui pegou 5091, fez a soma dos dígitos do 5091. 5 mais 0, 5, mais 1, 6, mais 9, 15, certinho? Para mim explicar esse algoritmo, é o seguinte, vai ter uma parte aqui sobre números decimais, divisão de números decimais, é uma parte matemática, que se eu não explicar, eu não vou me sentir bem com vocês. Eu poderia ir fazendo o algoritmo aqui, de forma sequencial, igual ele está aqui, explicando. Mas antes, eu prefiro explicar isso numa lousa digital aqui, tá bom? De como nós obtemos os dígitos separadamente de cada número, tá ok? Separadamente. Então é o seguinte, eu até joguei aqui no chat GPT, eu vou vir aqui, ó, e vou digitar um número. Por exemplo, o número 235. Sabemos que o número 235 ele é na base 10, ele é um número decimal. Os números decimais eles contam de 0 até 9, correto? Então são os símbolos que eu uso na base decimal. Se eu uso 10 números, se eu dividir, veja bem, se eu dividir esse 235 aqui por 10, eu fazer uma divisão exata, não usar aquele vírgulazinha, uma divisão quebrada. Eu fizer uma divisão exata, quando não der mais para dividir, eu vou achar o último dígito do 235. Então eu vou conseguir separar dividindo por 10, eu vou dividindo os resultados por 10, eu vou conseguir separar dígito por dígito. Tá bom? Isso o computador faz automático, mas aqui a gente vai fazer na mão para você ver como é que funciona. É interessante isso aqui, cara. Por exemplo, se eu quero dividir 235 por 10, eu sempre, a regra na divisão, você pega o menor número, né, que ainda dê para dividir. No caso aqui, 23. 23 por 10, o número que chega mais próximo de 23 é o 2. Se eu coloco o 3, vai para 30, já não dá. Se eu coloco 1, dá 10, é muito baixo, então é o 2. Então eu venho aqui, coloco 2, 2 vezes 10 dá 20, né? Aí, aqui, ó, é uma subtração, sobra 3, né? E sobra 35. Eu continuo dividindo. Agora, o próximo número que eu vou dividir é 35 por 10. Qual o número que dá, chega perto de 35, que ao dividir por 10, eu consiga fazer uma subtração aqui correta? Se eu colocar 3, dá 30. Se eu colocar 4, dá 40. 40 vezes 10 dá 40. Então, o mais próximo aqui é o 3, correto? Correto. 3 vezes 10 dá 30. Então eu faço a divisão aqui, ó. Eu faço a subtração. Quanto que me restou aqui? 5. Eu paro a divisão quando não dá mais para dividir. 5 não dá para dividir por 10. Daria se eu fizesse aquela regra lá para dividir números quebrados. Que aí você inventa uma vírgula aqui, um zero aqui. Mas não é o caso aqui. Ou seja, eu tenho o número 5. De 235 aqui, qual é o último número dessa divisão? 5. Olha que interessante. A gente continua a divisão para separar os últimos números. Eu vou dividir agora 23 por 10, porque foi o que sobrou, né? Eu te separei 5 aqui, sobrou 23. Vai com calma, pessoal. Não se afobe, assiste devagarinho que você vai entender onde eu quero chegar, tá bom? Estou dividindo por 10 porque é na base 10. 23 por 10, todo mundo sabe que o número que chega mais perto é o 2, né? Então eu venho aqui, coloco o 2, 2 vezes 10 dá 20, correto? 23 menos 20 sobra 3. 3 não dá mais para dividir por 10. Qual é o último dígito aqui de 23 dividido por 10? É 3. Ó, já consegui separar o 3. Agora o último é 2. 2 não dá para dividir por 10. Logo, eu conservo esse número aqui. Você viu que eu fui dividindo por 10 e eu consegui de forma decrescente, né? Eu consegui os 3 dígitos do número 235. Ó, consegui o dígito 2, o dígito 3 e o dígito 5 separadamente. Eu consegui obter
esses 3 números. Você pode fazer esse teste aqui com qualquer número decimal. Qualquer número decimal vai dar certo. 210, 1115. Você vai conseguir separar os dígitos dividindo os números por 10. Quando chegar no último número que não der mais para dividir, você conserva ali, você vai achar o dígito certinho. Na computação, como seria na computação? Esse aqui eu não sei mexer nisso aqui direito não, cara. Eu tô tentando arrastar aqui, mas cadê a mãozinha que arrasta? Nem sei como é que puxa. Não tem informação. Você viu que eu fui dividindo por 10 e consegui achar os dígitos separadamente do 235, correto? Correto. E agora, pessoal, por exemplo, tem um comando na informática que ele retorna para mim o resto da divisão, entendeu? Então, por exemplo, se eu dividir 235 por 10, o resultado vai ser 23, correto? Isso aqui é o resultado da divisão de 235 por 10, uma divisão exata. Só que o resto dessa divisão é sim. Eu paro quando não dá mais para dividir, correto? Tem um comando na informática que ele retorna para mim o resto dessa divisão. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar em outro programa que é mais fácil de ver. Mas eu vou deixar o visualzinho aqui aberto. Porque se eu fechar o visual, eu vou ter que digitar tudo de novo. Então aqui eu vou abrir esse outro programa aqui que é para lógica de programação também. Ele é mais fácil de explicar. Aí, beleza. Tá aberto aqui. Não tem problema. Eu vou pegar aqui o comando escreva. Comando escreva exatamente igual ao comando escreva aqui do Visual G, tá? Não tem diferença nenhuma. E aqui dentro eu vou colocar o 235 e vou colocar um símbolo aqui, porcentagem 10. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu quero que esse comando aqui, isso aqui é um cálculo matemático. Eu não quero a divisão de 235 por 10. Eu quero o resto dessa divisão. Vamos ver quanto que vai dar. Deu 5. Beleza? Por que deu 5? Porque é isso mesmo. O resto da divisão de 235 por 10 é 5. Que é o último dígito, tá? O último dígito aqui. Aqui, ó, você vê, ó, 5. Aí eu vou fazer agora com 23. Que a gente foi dividindo por 10 até não dá mais para dividir, tá vendo? Agora eu vou fazer com 23. Eu vou pegar o 23. Vou tirar aqui o dígito que eu já extraí ali. Mesma coisa, 3. Eu vou colocar só um escreva. Aqui é como se fosse o escreval lá no Visual G, tá? Não se preocupe. O barra N aqui é como se fosse o escreval lá, ó. 5. Ó, qual é o resto da divisão de 23 por 10? 3. Por último, vamos fazer aqui com 2. Com 2. Qual é o resto da divisão de 2 por 10? 2. Quanto que dá isso aqui? 235. Então, quando eu divido por 10, eu consigo, com esse sinal aqui de porcentagem, separar o resto da divisão dos números, tá bom? Eu consigo separar. E outra coisa que você percebe aqui é que isso aqui você vai colocar dentro de um loop, porque é uma tarefa repetitível. Ela repete várias e várias vezes, entendeu? Começa com 235, aí eu pego esse resto e jogo numa variável. Aí eu diminuo. E aí eu vou fazendo. Vou dividindo, até eu zerar aqui o número. Outra coisa interessante que você tem que entender é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer manualmente. Ó, eu declarei uma variável aqui com o nome de inteiro igual a 235. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui por essa variável. Vamos ver qual vai ser o resultado. 5. Beleza, 235. Se eu fizer de novo, vai continuar dando os 235. Para que eu remova efetivamente o número 5, para que eu remova esse número 5 aqui, eu preciso dividir por 10 o 235. Eu vou fazer essa conta aqui e a gente vai fazer de novo. Vou pegar o número e ele vai ser igual a ele mesmo dividido por 10. Veja que agora 235 dividido por 10 é 23. Logo, ó, eu já consigo extrair. Aí você vai me falar, e agora? Para extrair o último dígito, mesma coisa. Mesma coisa. Número dividido por 10, ou seja, 23 dividido por 10 é 2. E assim eu consigo fazer, ó. E isso aqui tudo, pessoal, dá para colocar no loop. Então, ó, eu expliquei para você o conceito matemático por trás do algoritmo. Agora a gente vai pro algoritmo. Então aqui eu tenho o algoritmo pronto, né? Eu vou apagar ele todo e a gente vai fazer do zero. Não criemos pânico, tá ok? Eu espero que essa introdução matemática tenha te ajudado. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar as variáveis necessárias. A primeira variável é a número, que é a variável no qual o usuário vai digitar o número que eu vou testar. Outra variável importante é a variável soma. Esta variável ela vai ser responsável pela soma dos dígitos. Se eu digito lá
133, ele vai somar 1 mais 3 mais 3, beleza? E a outra variável é a variável dígito. Essa variável ela vai armazenar dígito por dígito do número que a gente digitar. Isso aqui tudo, no caso aqui do Visual G, nós vamos fazer do tipo inteiro. Você vai ver que vai ter um errinho, nós vamos ter que alterar. Não se preocupa, tá? Fica tranquilo, fica calmo. Não criamos pânico. Aí é o seguinte, declarei as variáveis ali em cima. Declarei. Uma das variáveis eu tenho que inicializar. A variável que eu preciso inicializar é a variável soma, tá ok? Esta variável soma, ela vai começar valendo 0, porque ela vai somar o valor dela, que é 0, 0 mais o número que eu colocar em dígito. Pronto. E agora, vou pedir ao usuário para digitar o número. Escreva, pode ser qualquer número, tá? Entre com um número inteiro, tá bom? Dessa forma, tá? Leia número. Até aqui, eu já estou conseguindo coletar o número que o usuário digitar. Ó. Se eu digito aqui, por exemplo... Eu vou desmarcar aqui essa função aqui, ó, de autocompletar e vou digitar um número aqui. 235. Aí ele coleta para mim e vai lá para a variável lá. O número está valendo 235. Agora, o que eu preciso fazer é um loop. Porque como você viu aqui, ó, o que acontece é um loop. Eu separo o último dígito e aí pego e divido. Separo o último dígito do resultado dessa divisão, divido de novo. E assim vou separando. É um loop como qualquer outro. Então a gente vai criar aqui o nosso enquanto. Faça, fim, enquanto, sem problema nenhum. Aí aqui dentro, o que eu vou testar? Eu vou testar o seguinte. Enquanto a variável número for maior que 0. Porque em determinado momento, esse loop ele vai parar quando essa variável número for menor que 0. Porque eu vou dividindo, vai chegar uma hora aqui, ó, que eu vou dividindo, e a variável número, ela vai valer 0 ou menos. Eu vou até esse aqui para você ver, ó, quanto que tá valendo a variável número nesse momento. Ó, eu fiz uma divisão aqui de 23 por 10, ela ficou valendo 2. Vamos ver. Ó, ela tá valendo 2 ainda. Só que se dividir de novo, ó, 2 dividido por 10, ó, ela já vale 0, ou seja, o loop já pararia, tá bom? É por isso que a gente usa enquanto o loop for maior que 0, tá bom? E aí ele para. Quando ele vê que não dá para, ele vê que a variável número vale 0, ele não continua mais. Então é isso. O que a gente faz primeiro? Primeiro, o que a gente faz? A gente vai pegar a variável soma. Esta variável soma, ela vai receber ela mesma mais o dígito, tá ok? Não, desculpa. O que a gente tem que fazer primeiro é separar o dígito, porque eu não tenho o dígito ainda. Então, se eu faço uma soma com um dígito que não existe, vai somar 0, porque aqui está valendo 0. Então, vamos lá, vamos fazer certinho. Primeira coisa que eu tenho que fazer é obter o último dígito do número. Você sabe que para obter o último dígito, você divide em potências de 10. Eu vou digitar aqui então. Eu vou pegar o dígito, né? E esse dígito, ele vai receber o número que o usuário digitou e ele vai armazenar para mim o resto da divisão por 10. Eu não estou dividindo por 10, eu estou pegando o resto da divisão, igual eu fiz aqui, ó. Você vê que eu peguei 5, depois 3, depois 2, tá bom? É isso. Pega o resto da divisão com o operador. E aí, óbvio, se eu digito 235, ele vai pegar para mim o 5, né? Se ele pegou o 5 na primeira passagem do loop, eu tenho que somar esse 5 que ele pegou na variável soma, tá? Ainda aqui no loop. Então eu tenho que vir aqui e eu tenho que pegar a variável soma, ela tem que receber ela mesma, ela está valendo 0, é como se fosse 0 é igual a 0, mas a gente já fez o teste com 235, na primeira passagem ele separa o 5 para mim. Então na primeira passagem aqui, o dígito passaria a valer 5. Mais o dígito, tá bom? Já estou com o número somado na primeira passagem do loop, na passagem 1 do loop. Só que não acaba por isso. Então isso aqui ele vai acumular. Só que ainda, para que o algoritmo ele feche funcionando, eu preciso dividir o número do usuário por 10. Então o número ele vai receber ele mesmo dividido por 10. Por que
Porque veja, 235. O 235 ele arranca para mim o 5. Quando eu pego aqui porcentagem 10, ó, eu consigo pegar o 5, ó, tá vendo? Aí eu tenho que dividir por 10 e o número já passa a valer 23. Aí 23 eu também faço o teste. Testo aqui. Número porcentagem 10 é quanto? Ah, é 3. O resto da divisão de 23 por 10 é 3. E por último 2. Eu vou fazendo assim. E aí com isso eu já tenho o meu algoritmo aqui, tá ok? Com isso aqui já vai funcionar. Do jeito que está aqui, se eu executar e você observar as variáveis aqui, você vai ver a soma acontecendo. Vamos executar. Vou digitar lá o 235. Está dizendo aqui. Tá, vamos fazer. Vamos tirar aqui das aspas, né? Que às vezes o enquanto ele não precisa das aspas. Vamos ver. Acho que agora vai. Vamos digitar 235. O que ele está dizendo? Ah, tá. O erro que eu falei para vocês, ó. Eu preciso, para fazer divisões aqui no Visual G, eu preciso que essa variável aqui seja o tipo real, tá bom? Só isso. Ó, mudei o tipo de variável para real. Agora vai funcionar. Ah, não, assim não. Vamos lá. 2, 3, 5. Ó, veja bem. O dígito terminou valendo 0. Ele saiu do loop, tá? E ele fez a soma. Eu não exibi a soma aqui, mas eu digitei 235 e a soma foi 10, ó. Tá aqui o valor da soma. O que ele fez? Ele pegou 2 mais 3 mais 5 e deu 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certinho. Tá perfeito. Para mim exibir isso aqui, eu venho aqui, ó, e exibo. Eu venho aqui e digito. Eu posso pegar e escrever aqui. O resultado da soma é soma. E ele vai exibir para mim a soma certinho. 2, 3, 5, ó, 10. Tá bom? Se eu quiser que o número exiba, eu posso jogar esse valor para outra variável também. Não tem problema. Eu posso vir aqui e pegar assim, número digitado, né? Eu posso fazer aqui e vir aqui. O resultado da soma... E aqui eu posso fazer assim, ó, dessa forma aqui, ó. Vamos fazer assim, ó, o resultado da soma do número, o resultado da soma de número digitado. E aqui eu tenho que atribuir esse valor aqui. Número digitado é igual a número. Só para me usar lá no final, entendeu? Porque depois ele zera, tá vendo que ele vai dividindo? É igual a soma. Aí vai dar certinho, ó. O resultado de número digitado é igual a... Vai dar certinho, vamos lá. 2, 3, 5... Ó, o resultado da soma dos dígitos, né? Poderia ter colocado soma dos dígitos de número digitado. De novo, é isso. Pessoal, espero que eu tenha salientado suas dúvidas. Duas coisas dá para fazer nesse algoritmo aqui. Uma delas é exibir os números assim, ó. Por exemplo, 2 mais 3 mais 5 é igual ao resultado lá. E outra coisa também é criar um vetor para armazenar o número digitado e exibir em ordem crescente, porque ele vai exibir em ordem decrescente. Isso aí, se quiser fazer aí como exercício, mas o real significado do algoritmo foi resolvido, tá? Espero que eu tenha salientado suas dúvidas aí, você tenha entendido como é que funciona e assistir o vídeo até o final. Se você assistiu o vídeo até o final, você é muito top. Aí você vai deixar seu like e se inscrever também.